Pois bem, meus amigos, e não é que a Justiça da Espanha teve a audácia de negar uma ordem do nosso semideus do Olimpo tupiniquense, o querido Xande. A gente está acompanhando essa história já faz um tempo. O Ministério Público já tinha negado a extradição do Oswaldo Eustáquio, mas agora foi a própria Justiça espanhola que fez isso e disse para o mundo com todas as letras que no Brasil existe uma perseguição política, inclusive ao Bolsonaro. E o Xande aceitou? É claro que não. Ele não é município para ter limite e já saiu despachando decisão, soltando traficante, mandando embaixador se explicar. Eu não estou exagerando, é isso mesmo que aconteceu e eu vou contar todos os detalhes nesse vídeo para vocês. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E sem enrolação, vamos direto pra pauta. Bom, a notícia saiu ontem, no finalzinho da tarde. Eu trago pra vocês a manchete da Gazeta do Povo, que você sabe que é o meu jornal favorito, mas vamos lá. Justiça espanhola vê, abre aspas, motivação política, fecha aspas. A Justiça da Espanha está dizendo que houve motivação política e nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Mas a coisa não fica por aí, porque lendo a matéria, depois vocês podem ir lá no site da Gazeta do Povo e ler ela completa, mas diz o seguinte: a Audiência Nacional Espanhola considerou improcedente sua extradição devido à conduta, abre aspas aqui para a Justiça da Espanha, com evidente vínculo e motivação política. Evidente, claro, só não enxerga quem não quer ou quem é pago para não enxergar, que existe uma motivação política no processo do Oswaldo Eustáquio. Continua aqui a justiça, já que é realizada no âmbito, presta atenção nessa parte que essa aqui tá sensacional, de uma série de ações coletivas de grupos que apoiam Bolsonaro e se opõem ao atual presidente Lula da Silva, fecha aspas, para a Justiça da Espanha, que está dizendo com todas as letras que Oswaldo Eustáquio está sofrendo uma perseguição política e que existem ações coletivas para perseguir os opositores do Lula ou apoiadores do Bolsonaro. Tem um lado, e ficou muito claro. E agora, meus amigos, não é mais só a Justiça dos Estados Unidos. Ele conseguiu comprar briga, não é também só a Justiça espanhola, porque a Espanha faz parte da União Europeia. Vejam que Xande continua assim ampliando seus horizontes e fazendo inimizades ao redor do mundo. E aí, depois que saiu essa notícia, todo mundo ficou esperando, né? E o Xande não vai deixar barato? Claro que não. Mas antes de mostrar para vocês, só vamos relembrar que o governo Lula já tinha pedido sigilo para a Espanha, porque o Ministério Público Espanhol havia se manifestado também no mesmo sentido, dizendo que havia uma perseguição política, e o Lula pediu. Não conta, não, fica meio chato, né? Vão achar aqui que a gente é ditadura perseguindo bolsonarista. Por favor, fiquem ali, né? Sigilo. Mas parece que lá na Espanha a justiça tem a sua independência, deu uma banana pro Lula, pro Xande, para todo mundo, falou: ó, é perseguição política, né? Por favor. E aí, o Moraes, algumas horas depois, ó, de noite, Moraes é de uma eficiência, ele trabalha domingo, ele trabalha de noite, quando o assunto é proteger a democracia, Xande não para, não para. Não para, não. E aí temos esta maravilhosa matéria, sensacional, na revista Oia. Revista Oia diz o seguinte: Moraes revida, não vai levar desaforo para casa, ele revida após Espanha negar extradição de jornalista? Não. Militante bolsonarista. Ele é um jornalista, ele é um militante bolsonarista. Mas mesmo assim, tá? Vamos supor que o Oswaldo Eustáquio não fosse jornalista, que ele fosse só um militante bolsonarista. Até pela matéria da Veja dá pra ver que é a perseguição, porque é sempre bolsonarista, né? Sempre bolsonarista. O crime de bolsonarismo que tem no Brasil agora. Mas enfim, ministro do STF travou o processo de extradição. Essa linha aqui ficou também muito boa. De um homem da Bulgária. Um homem da Bulgária. Mas o que este homem da Bulgária fez para estar preso?
tráfico de substâncias ilegais no território espanhol. Diz que o homem atravessou Madrid lá com não sei quantos quilos da farinha da Colômbia, e daí o Bolsonaro, o Xande acha que é a mesma coisa, entendeu? Xingar ele, fazer uma matéria que ele não gosta, ou transportar a farinha da Colômbia, tem o mesmo peso, porque para ser extraditado, o Oswaldo precisa cometer um crime que é crime no Brasil e na Espanha ao mesmo tempo. E lá fazer vídeo criticando autoridades não é crime, porque lá é uma democracia. Crime de opinião só é crime em ditaduras. Mas aqui no Brasil, né, virou crime, o STF pede extradição, a Espanha diz, olha só, opinião aqui na Espanha não é crime. E aí, o que o Xande, ele é sensacional. O que ele faz? Ele não vai mais extraditar o cara que faz comércio de substâncias ilícitas. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Ele vai além. Que Xande, já falei, não é município para ter limite. Olha só o que ele fez. Ele fala sobre a reciprocidade nesse despacho. E aí que tem um trecho do despacho. Em matéria extradicional, é pacífico entendimento do STF no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que a ausência deste requisito obsta o próprio segmento do pedido. Bote o nariz de palhaço. Eles acham que todo mundo é idiota, né? Mas a reciprocidade é isso que eu expliquei para vocês. Lá na Espanha, a opinião não é crime. Não deveria ser aqui no Brasil também, mas aqui a nossa Constituição parece que não vale mais nada. Mas além disso, a decisão espanhola foi comunicada aqui à AGU, ao Ministério da Justiça, ao Itamaraty. Além de travar o processo, o nosso amigo Xande mandou o criminoso para prisão domiciliar. Ele estava preso, atrás das grades, comércio de substâncias ilícitas. Ninguém discute aqui que isso é crime. O Xande, além de travar a extradição, disse assim, você está livre, pode ficar preso em casa, porque ficar transportando substâncias ilícitas é muito mais grave do que escrever de batom numa estátua. Então, liberou ele com tornozeleira. Eu acho até que ele pode usar a internet, dar entrevista, todas as coisas, tá liberado. E ainda deu, essa aqui tá que é pra matar, 5 dias... Deu mais prazo do que pro Bolsonaro. O Bolsonaro era 48 horas. Mas aqui é 5 dias para o embaixador da Espanha no Brasil se manifestar sobre o caso. Então, o Xande manda o comerciante de substâncias ilícitas para casa com tornozeleira, diz que não vai mais extraditar, vira pro governo da Espanha e fala assim, ó, o embaixador de vocês tem 5 dias para botar aqui ó, na minha mesa a explicação que palhaçada é essa que vocês não estão me obedecendo. Como eu não sou advogada, fiquei com dúvidas, eu fui lá no ChatGPT. Agora nós temos aí esta maravilhosa tecnologia sensacional que é o ChatGPT. Aí eu perguntei, pode um ministro do STF cobrar explicações, tentar exigir algo de um embaixador de um país soberano como a Espanha? Isso não cabe apenas ao Itamaraty? É uma dúvida que eu fiquei assim, né? Vamos perguntar para o ChatGPT. Ó, a resposta. Excelente pergunta e a resposta curta é não. Não cabe ao ministro do STF fazer isso, mas vamos destrinchar. Ele conta os detalhes, que é a fofoca completa no ChatGPT. A Constituição brasileira estabelece funções muito bem delimitadas. O Poder Executivo é quem conduz a política externa e isso inclui o Presidente da República e, por delegação, o Ministério das Relações Exteriores, que no caso é o Itamaraty. O Poder Judiciário, no qual se insere ali o STF, atua para julgar, não para negociar com países estrangeiros, nem cobrar ou exigir explicações de diplomatas. Eu lendo isso daqui, eu me lembrei do negócio do episódio do Bolsonaro com os embaixadores, né, porque tá meio parecido. Eles condenaram o Bolsonaro a ficar inelegível porque ele se reuniu com embaixadores, coisa que é a função dele, enquanto o Fachin tinha se reunido, que não é a função dele, foi convidado para a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, não foi uma loucura, mas o ChatGPT ficou pistola pelo jeito que eu pergunto, porque ele seguiu destrinchando, ó. Embaixadores representam países soberanos. O embaixador não está sujeito à autoridade de juízes do país anfitrião. Ele é representante direto de outro chefe de Estado e só presta contas ao seu governo. O STF não tem jurisdição sobre ações diplomáticas estrangeiras, muito menos o poder de convocar e exigir explicações formais de um embaixador. Mas o Xande fez. Vocês viram aí.
Essa daqui. Diplomacia não é lugar de estrelismo judicial. Se o ministro do STF se sente ofendido ou acha que a imagem do Brasil foi comprometida em um episódio internacional, ele deve encaminhar a demanda para o Itamaraty, que não foi o que ele fez. O Xande escreveu no despacho, aqui ó, 5 dias em cima da minha mesa eu quero explicação. E aí o Itamaraty acionaria, né? E aí vem a pergunta final. O ChatGPT é sensacional. Por que isso está acontecendo, então, esse estrelismo judicial? Nos últimos anos, alguns ministros do STF têm atuado além das atribuições legais e constitucionais, seja fazendo declarações políticas, seja tentando intervir em áreas que deveriam estar sob executivo e legislativo. Interfere em tudo. É o ChatGPT que está dizendo, pelo amor de Deus, não derruba o meu canal. É o ChatGPT. Eu nem concordo com ele muito, Xande. Gosto de ti. Beijo aí, deixa eu participar da democracia. Mas aqui, continuando para fechar. É mais um sintoma do que muitos chamam de judicialização da política ou politização do judiciário, onde togados passam a se comportar como ativistas políticos ou chanceleres improvisados. Não, sensacional. Então tá aqui, nem o chat GPT aguenta mais no Xande. E eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. E rapidinho, antes de eu me despedir, tem muita gente falando que não tá recebendo as notificações. Eu tô postando até mais de um vídeo por dia. Então curte e comenta, ativa o sininho, pede para receber sempre as notificações. Mas eu estou pensando aqui, também quero saber a opinião de vocês. Será que seria interessante eu criar um grupo no WhatsApp para notificar vocês toda vez que eu soltar vídeo? Fala para mim aqui embaixo também que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!